Muito bem-vindos ao Fala Que Eu Te Lucro, podcast que vai fazer exatamente isso, colocar mais lucro no seu bolso. Eu estou muito feliz porque nós estamos já na nossa terceira temporada. Nós tivemos a primeira temporada, a Jornada do Sucesso, onde nós trouxemos aqui pessoas que construíram negócios do zero, do absoluto zero, ou antes do zero, que é devendo, né? Tivemos muitos empresários que começaram com dívidas as suas empresas, mesmo muitas pessoas desacreditando, e venceram, e hoje tem empresas milionárias com faturamento e lucro, que é importante, né, turma? Faturamento é ilusão, lucro é o que de fato importa e que vai fazer a sua empresa crescer. Tivemos a temporada Marketing e Vendas, onde você vai aprender tudo, absolutamente tudo, não só o que fazer, mas como fazer, através de empresários que vivem aquilo que ensinaram ali na segunda temporada. E a terceira temporada, como vender a sua empresa, como comprar a empresa. Nós chamamos isso de processos de M&As, né? A gente traz essa linguagem muito ali do americanizado inglês, mas é porque a turma lá vive o empreendedorismo, o empresariado de uma forma diferente. Eles levam mais a sério que o brasileiro. O brasileiro, muitas vezes, ele tem um negócio mais para ter uma renda, para ter uma vida boa. E acaba que esse negócio se torna um emprego. E chega em um determinado momento, eu não aprendo mais, eu acredito que aquela renda ali que eu tenho já me mantém meus filhos, mantém o meu padrão de vida e tá tudo bem. Por isso que muitos negócios ficam 10 anos do mesmo tamanho aqui no Brasil. Então essa temporada é uma temporada para você entender, sim, que ter a empresa com processos é importante. Sim, que ter uma liderança é importante. Sim, que formar o time é importante. Ter parcerias estratégicas é importante. Ter um lucro, uma margem que te traga lucro é fundamental. Só que essa é só a primeira camada, amigão. Meu querido e minha querida empresária. Antes de continuar aqui, curta esse vídeo, compartilhe para os seus grupos de empresários que querem algum dia vender a sua empresa ou que estão em algum momento aí olhando para o mercado para comprar uma outra empresa, tá? Essa temporada é para isso. O lucro é fundamental. Sem lucro não tem amor, amigo. Sem lucro não tem férias. Sem lucro não tem caridade. Sem lucro não tem nada. Não existe romance sem lucro. Só que o lucro é só a primeira camada. O lucro é só a primeira camada. A empresa tem 3 destinos. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida. E aqui a gente vai trabalhar nisso, na venda da empresa. Ou seja, como trabalhar o seu negócio para ser vendido. Ou como comprar um negócio. Então a terceira temporada é isso. E eu vou ler aqui um pouquinho da bio do nosso convidado de hoje. Um cara especial, um cara que eu gosto, uma pessoa transparente, né? A energia não nega, né? Quando a gente conhece alguém assim, a gente quer ter perto. E hoje eu trago aqui um cara que é médico cirurgião plástico, 20 anos na medicina, né? Essa carinha de novinho aqui, ele começou com 15 anos. 15 anos de plástica, olha isso. Ele é pai, marido, empresário, tem a Renoir Clínica. Até aí tudo bem, ele é médico, tem a Renoir Clínica, ele tem a Medic Connect, porque depois desses 20 anos ele desenvolveu tantas habilidades e competências que hoje ele ensina o médico a ser um gestor, a vender melhor, a liderar o seu time, a montar a sua clínica, a precificar o seu produto de forma correta, através da Medic Connect. Já teve construtora, olha o calibre dessa pessoa. E aí vai gerar uma confusão agora na cabeça de você que está me ouvindo aqui, tá bem? Tem a Vai Bem Sorvetes e a Max Sorvetes. Sim, é isso mesmo, tá? Eu sou Diego do Vale, host aqui do Fala Que Eu Te Lucro, e apresento para vocês Gustavo Guimarães. Muito bem-vindo, meu querido. Obrigadão, Diego. É um prazer estar aqui com você. Muito bem-vindo, cara. Cara, que isso aqui? Quando você me falou isso aqui, eu falei, meu tico e teco deu uma bugada, né? Mas fala um pouquinho mais aí de você. Eu te apresentei aqui um pouco, Gustavo, mas seja muito bem-vindo ao Fala Que Eu Te Lucro. Tô muito feliz que você tá aqui. É uma honra estar aqui com gente que eu admiro e estou me espelhando bastante. E aprender um pouco desse ecossistema. A gente se conheceu lá no grupo do Clex Club. Clex Club, exatamente. E eu estou muito feliz de estar aqui. Poder contar um pouquinho dessa história. Foi algumas histórias de empreendedorismo, impulso, algumas coisas que eram umas dores que me batiam. Mas ao longo do tempo eu comecei a aprender um pouco sobre esse mundo. Porque o médico, ele nasce, quando ele sai da faculdade, ele aprende só habilidades técnicas.
Verdade. E aí eu tive que me virar para poder aprender todas essas habilidades, essas competências, porque a origem de tudo Aham. foi porque eu via muitos médicos aos 50, 60, 70 anos dando plantão sábado à noite. E aquilo sempre me incomodou, porque eu sempre me vi sábado à noite, quando eu estiver aposentado, tá com a minha família, depois de 50 eu não quero trabalhar tanto, e eu queria ter essa tranquilidade. Legal. E eu via médicos que não tinham essa tranquilidade, e quando eu perguntava para eles por que eles estavam dando plantão sábado à noite, a maioria deles era porque precisava complementar a renda em casa. E aquilo me incomodava bastante, porque, cara, você que está com 60 anos, você quer curtir sua família, quer descansar, você trabalhou muito, ganhou muito dinheiro, né? Porque o médico no Brasil ganha muito dinheiro. E eu não entendi o motivo daquilo, e eu sempre imaginei que faltava competências para eles que eles não tinham. Por exemplo, gestão financeira. Então eu sempre imaginava que aquela gestão financeira foi aquém do que ele precisava. E eu comecei a estudar gestão financeira. Comecei a aprender sobre finanças, a juntar dinheiro. E aí, até uma outra história que depois eu conto, mas eu morei no hospital 2 anos. Você morou no hospital? Morei no hospital 2 anos, só para poder juntar mais dinheiro e E poder... pode morar no hospital? Pode. O nome residente, quando você acaba a faculdade de medicina, você faz a residência médica. E o nome residência vinha porque sempre os médicos moravam no hospital. Ah, é quando faziam literal? É literal. E no hospital que eu trabalhava, no Agarra em Brasília, tinha o alojamento. E você tinha 2 opções. Você poderia receber o auxílio moradia e não morar no hospital, que era um valor lá que não pagava os custos de um apartamento. E você poderia morar no hospital, não receber o auxílio moradia, mas você tinha, entre outras vantagens, comida, não gastava gasolina. Legal. Então, quando eu coloquei na ponta do lápis, eu vi que morar no hospital era muito mais vantajoso. Era muito menos glamuroso. Eu dormia na cama de hospital, o quarto era um quarto de hospital. Algumas vezes eu morei com outros colegas no mesmo quarto. Então, glamour zero para quem tinha acabado de ser médico. Mas o foco era... O foco era juntar dinheiro. E poder, eu tinha a capacidade de juntar 80% do meu salário. Sério? Morando no hospital? Morando no hospital, porque eu não tinha despesa com nada. Tinha despesa com livros, praticamente, e roupas. E o salário do médico é um salário razoável. Isso. Dá para juntar um dinheiro? E eu juntava esse valor da residência e dava plantões fora, nos finais de semana que eu podia. Então, eu consegui, nesses 5 anos aí, juntar mais dinheiro que muitos amigos meus. Você morou 5 anos no hospital? Morei 2, aí no terceiro ano eu fui fazer residência em outro hospital, não tinha alojamento, mas eu já tinha um pulmão financeiro, já tinha essa disciplina de guardar dinheiro. Tanto é que no meio da minha residência foi quando eu abri a construtora, junto com médicos muito mais velhos, com o dinheiro que eu tinha juntado na residência. Foi quando eu construí 50 casas. E aí só Vocês estão sentindo aí, né, turma? Deixa eu falar um negócio. Pega papel e caneta agora. Não ouça esse podcast assim. Talvez você esteja aí no carro agora, tomando banho, assistindo alguma coisa e ouvindo nosso podcast. Se você não puder agora, eu convido você para ouvir de novo e pegar papel e caneta, tá bem? Às vezes tá cozinhando, né? Tá ouvindo aqui, tá no churrasco ouvindo nosso podcast. Mas enfim, porque podcast é uma mídia que dá para ouvir em qualquer lugar. Mas pega papel e caneta, porque o que o Gustavo vai ensinar aqui vale ouro, porque é vivência, né? É diferente. Né? Deixa eu terminar aí o que você ia falar, que eu tenho uma pergunta para te fazer. Não, aí, só para concluir um pouquinho dessa história, aí nesse período, por que eu decidi ser empreendedor? Porque a partir do momento que eu comecei a estudar finanças, eu cheguei no mercado de ações, no mercado onde você compra ações de empresas. E sempre me instigou, eu queria saber por que algumas empresas eram bem-sucedidas ou não. E algumas delas eram fundador, que era um empreendedor nato, aquele cara que começou a empresa do zero e chegou até a Bolsa de Valores. Uau. E me impressionava essas histórias e eu queria entender qual que era a cabeça dessas pessoas que eram empreendedoras. E aí eu vi que tinha um padrão, comecei a estudar, e aí me apaixonei pelo empreendedorismo e falei que se eu quisesse ter sucesso mesmo, de verdade, como você falou, ficar milionário e ter uma independência financeira mais rápida, eu tinha que ser empreendedor.
foi quando eu comecei a apaixonar por esse vírusinho que é o empreendedorismo, que uma vez que você é picado, você nunca mais tira, né? Não dorme, né? Não dorme. Então, essa parte aqui da construtora foi isso. Foi. Você morou 2 anos no hospital, aí foi para outra residência. Eu vou chegar nesse ponto, mas vamos deixar todo mundo na mesma página, porque aproveitar a oportunidade que nós estamos com um médico renomado aqui no Fala Que Eu Te Lucro, né, turma? Para que desmistifique um pouco. As pessoas não entendem muito assim, eu me formei, eu já sou médico? Não, tem a residência também. O que é essa parte de residência? O que é formou na faculdade e a residência é para quê? Na verdade, assim, quando você se forma, os 6 anos de medicina, você se forma médico. Então, você tem uma formação generalista. Legal. A partir desse momento, você pode optar por ser um clínico geral, médico generalista, ou você pode fazer uma especialização. Boa. Essa especialização, que eu fiz cirurgia geral e depois cirurgia plástica, é a residência médica, que são mais 5 anos. Então, eu fiz 6 anos de medicina, depois mais 5 anos para virar cirurgião plástico. Então, são 2 anos de cirurgia geral, mais 3 de cirurgia plástica. Então, a residência é essa especialização. 10 anos, 11 anos? 11 anos. 11 anos. Então, a residência é essa especialização que faz do cara ser um especialista naquilo, naquela área, colocando a mão na massa, aprendendo. Aprendendo na prática. Na prática. Tem muita teoria ou teoria só? Tem, mas por que a residência, o internato e a residência, o internato é quando você está na faculdade e vai para o hospital 100% do tempo. Mostrou que os trabalhos, que 80% do aprendizado do médico é na prática, é na residência e no internato. Então, a residência, 80% do tempo do residente é na prática, só 20% é teórico. Porque o que o médico aprende mesmo é quando ele está ali mão na massa, quando ele está aprendendo. Que é o que a gente vive no dia a dia como empresário. Também. Mas é mão na massa, então a residência ela é 100% prática. Ah, muito bom. Eu provoquei o Gustavo aqui, para você que está nos ouvindo, porque tem muita gente, o Gustavo, que lê muitos livros, que vai a muitos cursos, que vai a muitas imersões, que pede um monte de conselho, mas que não executa nada. E a grande verdade é que existe um poder, na verdade, o verdadeiro poder é na execução, é na ação. Só aprende fazendo. Turma, a vida do empresário é quanto mais a gente faz uma coisa, mais a gente faz. Ou seja, se eu começo a fazer hoje está mais ou menos, daqui 1 ano vai estar muito bom. E daqui 10 anos vai estar melhor ainda. Olha o exemplo do médico, que qualquer erro é fatal. É vida, né? É vida. É vida. E eu vejo muito o empresário também tendo que ser o médico do seu negócio. Isso. Porque qualquer erro é fatal. É fatal. Né? E o que eu vejo também, eu estava até conversando com o Thiago Volpe, que é um médico que é também empreendedor. Sim. Onde as pessoas viram empresários e elas não estudam para isso, né? Então, ou seja, você tem uma competência que você tem que adquirir, que é ser empresário. Boa. E ele acha que apenas ser empresário vai tornar ele melhor ou ele vai aprender aquilo, né? E eu comparo sempre com jogar tênis. Como é que é? O jogar tênis, se você pegar uma raquete e achar que vai bater a bolinha na parede e você vai aprender tênis, você está enganado. Você tem que ter um professor que vai te ensinar o movimento, que vai te ensinar a técnica, porque assim você vai aprender o certo e não vai aprender de qualquer jeito. E o empresariado que a gente vê no Brasil basta eu ser empresário que talvez eu aprenda. E que a gente vê no Clex, por isso que a gente investe tanto em conhecimento, porque a gente aprende com quem deu certo e quem faz o certo, né? Com quem viveu e vive, né, o empreendedorismo na veia. Isso. O Gustavo citou o Clex aqui algumas vezes. O Clex Club é um clube de empresários liderado por Flávio Augusto, Joel J e Caio Carneiro. E apesar de sermos de Brasília, nos conhecemos no Clex, né, Gustavo? Isso. E é um ambiente onde a gente faz novos amigos, novas parcerias, que o pessoal lá, todos estão com o mesmo objetivo, de somar e crescer os seus negócios. E aqui vai mais um insight aqui para o nosso público, que busque ambiente de crescimento, porque nesse ambiente de crescimento, certamente, existem pessoas lá que estão buscando a mesma coisa que você, porque não faria sentido elas estarem lá. Né? Então você encontra pessoas com mais sinergia. Você que inclusive é empresário, que não tem amigo, e os seus amigos são, sei lá, funcionário ou funcionário público, empresário tem que andar com empresário. Aí o cara abre o CNPJ e acha que é empresário.
É. Abrir CNPJ não é ser empresário, pô. É. Né? Então vamos lá. Foi residência, juntou um dinheiro muito bom, e aí veio a oportunidade de você abrir uma construtora. Conta um pouquinho sobre isso aqui pra gente, por favor. Foi muito engraçado essa história, Diego. Eu sempre... Parece que quando você gosta de uma coisa, as pessoas vêm falar isso pra você, né? Então, eu era residente, eu ainda estava na residência de cirurgia plástica. O meu chefe falou, olha, tô querendo investir no Minha Casa Minha Vida, que é aquele programa do governo, de construir casas populares. E eu ouvi aquela história e falei assim, lá em Águas Lindas tem muitas oportunidades. Ele me falou isso de manhã, à tarde eu peguei o meu Celtinha, que era meu carrinho, e fui para Águas Lindas. Cheguei em Águas Lindas, eu olhei lá um mar de construção, a cidade começando a aquecer, muitas regiões onde a construção civil estava aquecendo, e eu comecei a perguntar para as pessoas como que estava o movimento. E eles falaram que esse ramo do Minha Casa Minha Vida estava muito quente. E eu imediatamente tinha um dinheiro que eu tinha juntado da residência. Sim. Fui e comprei 3 lotes. Comprei sem pensar. Ele perguntei o valor, ele me falou o valor, eu comprei de imediato. E aí na volta... Isso no mesmo dia? No mesmo dia. E na volta, eu liguei para 3 colegas, que eram médicos também. E eu falei assim, tem essa oportunidade aqui, assim, assim, assado. E aí aquela questão do all-in, né? O meu, eu tava em all-in, eu tava com o meu na reta. E falei para esses 3 colegas, falei assim, tem essa oportunidade, vocês querem ser meus sócios? Eles falaram assim, você já comprou? Eu falei, já, e coloquei todo o meu dinheiro. Falou assim, tá bom, pode ir que a gente vai ser seu sócio. Uau! E aí eu comecei a construtora, comecei com 3 casas, depois cheguei a construir 50 casas de uma vez. E aí depois começou esses outros empreendimentos que a gente vai conversar. Mas nisso, esse aprendizado aí com 25 anos me trouxe muita bagagem do que fazer e do que não fazer. Aprendeu? Aprendi pra caramba. Aprendi, eu acho que... O que você aprendeu? Digão, quando a gente tem uma visão muito inocente do que é uma empresa. Você acha que é você ir lá, construir, abrir a boca, vender e colocar o dinheiro no bolso. Eu aprendi essa lição da forma mais dura possível. Porque eu fui enganado, levei golpe, o cara roubou. Foi. Por quem? Por um sócio? corretor. Corretor? Um corretor, ele recebeu o dinheiro e fugiu com o valor de uma casa. Caramba. E naquela confiança que você tinha, você acaba levando Você acaba não lidando com pessoas, não sabendo como lidar. E isso foi meu maior aprendizado, onde você trabalha desde um servente de obra até um empresário, que é quem te vende o lote. Você compra de um cara que é um vendedor nato, que vende material de construção. Você trabalha com um corretor de imóveis. Você trabalha com um pedreiro, que vai trabalhar muitas vezes bêbado. Então, esse ambiente que eu não conhecia me deu muito aprendizado. Então, eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi a pensar em processos. Então, cada vez eu construía casas mais rápido, porque eu sabia onde falhava, onde não falhava. Eu aprendi a vender, então eu entendi nesse momento que a casa, quando você constrói uma casa popular, eu tinha uma visão do que dava valor para mim. A minha visão de que era uma casa boa. Só que quando eu estive lá, eu entendi que eu tinha que perguntar para o cliente o que era uma casa boa. Que isso, meu. Essa parte de você ser presunçoso, de achar que você sabe o que seu cliente quer, me trouxe muita realidade. Então eu comecei a perguntar para o que é importante para você. Porque você, muitas vezes, um exemplo bem claro. Uma pessoa quando trabalha com Minha Casa Minha Vida, importa mais para ela a localização do que o tamanho do lote. Então eu tinha a ideia de que quanto maior o lote, mais valorizada a casa, mais rápido eu ia vender. Não, a localização para ele é muito mais importante que o tamanho do lote. Então se eu tiver uma casa bem localizada de 200 metros quadrados de lote e uma casa de 350 mal localizada, ele paga mais no de 200 que no 350. Por conta da localização. Por conta da localização. Tempo, viabilidade, mercado, acesso, ônibus, tudo isso. É violência. Então, uma casa bem localizada, ela tem menos violência que uma casa mal localizada.
E isso eu só aprendi quando eu estava lá, porque na minha presunção, eu achei que se eu comprasse lotes maiores eu ia vender mais, ou mais rápido. E isso me trouxe bagagem de aprendizado, ouvir o Olha, cliente. ó o vício E aí eu do transferi médico. isso para ouvir o Ouvir o paciente. Então eu ouço muito o Aham. paciente, 80% da minha consulta eu ouço mais e uso os argumentos que a minha paciente fala na consulta baseado no que eu aprendi na construtora. Gestão financeira, né? Então a construção civil, o custo ele é muito importante. Então tem que ir ali no O detalhe. detalhe que é o que traz o É lucro, isso que né? dá detalhe traz o A lucro. negociação. A velocidade da venda é muito mais importante que o valor, porque ali é capital de giro que está empregado, né? Você ensina muito bem Ah, isso. Mas o capital de giro, de você demorar uma casa 6 meses para vender ou demorar 1 ano e meio, o seu custo fixo ali vai comer seu lucro dessa casa de 1 ano e total. meio. Então a velocidade era muito importante. Então eu tinha que ser muito ágil nesses processos. Mas eu fui aprendendo, fui levando pancada, fui levando golpe, e Complexo. aquela conversa de que o corretor, não, tá quase vendendo, passava 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí eu comecei a ver que eu tinha que aprender aquele processo, para eu não ficar refém do corretor de imóveis. Então eu aprendi Rapaz. vendas muito nessa época, onde entender a negociação, funil de vendas, tudo isso eu comecei, aquela sementinha foi plantada ali. Lá. O Gustavo falou muita coisa importante, mas tem algo aqui que eu quero enaltecer para que você que esteja nos ouvindo, que é um pequeno, médio, grande empresário, enfim, que é a dor de muitos empresários que eles não estão vendo, viu, Gustavo? Que é colocar assim, por exemplo, eu tenho essa caneta e junto com essa caneta que vai custar, sei lá, R$ 1, eu vou colocar uma borracha, eu vou colocar um lápis e eu vou colocar um grafites. Uhum. E vou vender esse combo agora por R$ 30. Aí eu olho pro mercado, tá R$ 30. Não, mas eu consigo vender mais barato. Eu quero vender mais barato, porque eu quero. Eu vendo a R$ 15. Só que não vai vender, Uhum. porque eu não perguntei para a pessoa mais importante se realmente ela quer só a caneta ou se ela quer esse combo. É. E tem muitos empresários colocando vários diferenciais que para ele são diferenciais competitivos para o mercado, mas com base naquilo que ele acha, cara. Uhum. Naquilo que ele tem da vida dele até ali, fala, cara, se eu fosse comprar, no seu caso, a casa, o que eu valorizaria mais? Uma casa mais distante, um lote maior para eu ter mais conforto, Uhum. para eu construir eventualmente uma churrasqueira no Isso, uma futuro, uma piscina. piscina. Isso é o que você achava. É. Mas olha o teu mundo era um mundo médico. Uhum. E você estava construindo casas populares. Isso. Aquilo que importa para uma família que vai ter a realização do sonho, às vezes até da primeira casa, Uhum. não é do teu que já Não tinha, deu. né, cara? É. E olha que isso. Pegaram, turma. O que importa pra você não é aquilo que importa pro teu cliente. Aí o Gustavo falou. E aí eu comecei, cara, isso foi demais. Aí eu comecei a perguntar pra quem? Pra pessoa que mais importa, pro cliente. Isso. E como é que descobre isso? Perguntando pro cliente. É. Se você tem um Instagram hoje ou um WhatsApp, enfim, fala, olha, esse é meu produto e essas são as características. O que você adicionaria? Ou então liga pro teu cliente, cara, tá gostando do meu produto? Tá gostando do meu serviço? Se você estivesse no meu lugar para facilitar e melhorar a entrega para você, o que você adicionaria? É tão simples e é tão óbvio e é tão básico, só que em meio à operação, boleto, cliente, funcionário, o cara esquece disso aí. Uma pergunta simples que eu fazia, eu falei o Olha seguinte, o que fez você comprar a minha casa? Uau, Só isso. incrível. E ele vai te falar tudo que é valor para ele. Porque é muito tentador você falar assim, você gostaria disso? Você gostaria daquilo? Você gostaria daquilo? Todos os clientes vão falar sim. Mas qual o motivo dele ter te escolhido é o que é o seu diferencial e que você tem que investir. É aquele critério que vai fazer, ou muitas vezes, por que ele não comprou aquele de você? E aí ele vai te falar, não, porque para mim é mais importante isso. Então, eu aprendi a ouvir e fazer essa pergunta porque eu queria entender esse meu consumidor e eu aprendi da forma que precisava, que quando eu não vendia eu tinha que aprender com aquilo. E aprendeu na unha, no custo, né? Na unha, Perdendo dinheiro, sendo traído. E o que resultou a construtora? Cara, eu consegui fazer... Primeiro, antes do dinheiro, foi o aprendizado. Foi, né? Então, me trouxe lições valiosas que eu carrego até hoje em todos os meus empreendimentos. Então,
Um deles que é muito legal é com quem que você está indo, que é seus sócios. Porque no meio do negócio, 2 sócios começaram a brigar. E aí a empresa, 2 deles tiveram que sair por conta de brigas pessoais. E depois eu fui entender que os valores pessoais deles eram muito diferentes. É? Como assim? Cara, o primeiro deles era para que aquela empresa servia para eles. Como você falou, muitos aí de emprego, outros era hobby, outros era... Eu sempre sonhei grande, então eu queria ter uma construtora enorme. Só que no meio do negócio, dos 3 sócios que eu tinha, só um compactuava com essa minha visão. Os outros 2, eles estavam lá de hobby e não queriam muito saber se o negócio ia crescer muito ou não. Foi esses que saíram. Então eu entendi que a sociedade, quem vai com você, é tão importante quanto o que você faz. Tanto é que depois a gente vai falar do sorvete. A minha sociedade foi muito importante para isso. Depois eu aprendi uma gestão financeira, vendas e pessoas, que foi o que eu vejo que esses 3 pilares, eles são muito importantes. Foi o que me trouxe um aprendizado que eu levei para as outras empresas, porque o negócio, o produto é uma via desse crescimento. O produto importa muito, principalmente dependendo do mercado. Mas se você tem esses 3, eles que resolvem o problema no final do dia. Então, porque o produto, você pode mudar o produto. Tanto é que na Amex, que é a sorveteria, a gente teve uma reviravolta, mas por conta porque a gente mudou o produto, mas as pessoas, o financeiro e a venda era a mesma. Então, sua base de gestão financeira, vendas e pessoas. É isso. Você resolve qualquer problema. Tríade está rodando liso, né? Como diz as engrenagens ali, você vê que é mais efetivo o processo, a empresa. Você resolve qualquer problema com esses 3. Muito bom. Com quem é mais importante do que para onde? Isso foi o que o nosso convidado, Gustavo, disse. A gente tem uma hora que sai algumas falas aqui no Fala Que Eu Te Luco, eu falo assim, pode encerrar. Tá bom, eu falo, pessoal, foi muito bom. Foi o que você disse, né? Isso é disruptivo. Eu tive também algumas decepções societárias. Escolhi o sócio errado. Escolhi de forma errada. Não está pronto também para a sociedade. A maturidade societária era pouca a ponto de escolher o sócio errado. Porque a escolha do sócio errado é muito mais sobre a gente do que sobre o sócio. Sim. Porque a gente não tinha um filtro ali. Você concorda? Já que você passou, eu vou abrir isso aqui também. E a constância de escolha de sócio errado me fez chegar a uma conclusão que o erro não estava no sócio. O erro era eu, que escolhi errado. E tolerei muitas coisas, hora ou outra, mesmo sabendo que era errado. E em alguns negócios meus, eles deram muito bem, só que no momento de escala, não avançaram por conta da mentalidade do outro sócio. Justamente. E o que eu aprendi com isso é as conversas difíceis, elas têm que ser feitas no começo. Verdade. Por quê? O que são essas conversas difíceis? Cara, todo mundo, quando tem um negócio, uma oportunidade boa, todo mundo tá de oba-oba, né? É igual viajar pra praia. Todo mundo tá feliz, todo mundo quer ir. Mas na hora do primeiro perrengue, né? Na hora que acontece em toda empresa, cara, essa visão que eu tenho aqui, ó, eu quero construir um negócio grande, você concorda? Ah, legal, ótimo. Tá, mas você vai passar o percalço de ir comigo? Porque é fácil pensar grande, mas na hora de colocar o seu dinheiro, na hora de colocar o seu nome, na hora que dedicar aquelas horas que era para você estar no final de semana em casa, você precisar ir para a empresa para resolver um problema do cliente, você vai estar comigo? Então, você tem que fazer essas perguntas antes. Muito bom. Eu aprendi isso errando, mas hoje eu faço essa pergunta, tá? Qual que é a sua visão de longo prazo? É essa? Se a gente precisar de dinheiro, você vai colocar o seu também? Se precisar de tempo e dedicação, você vai estar comigo? Então eu faço essas perguntas para saber se eu estou alinhado com ele ou não. Muito bom. Isso evita tanto problema. Nossa. E você faz as perguntas e passa para algum instrumento, um documento, isso aí? Isso. Que é importante, né? Hoje eu não... Existe contrato social, que toda empresa tem, mas hoje
eu uso o acordo de cotistas Legal. para colocar Muito isso bom. na mesa. Então, se separar, né? Então, se tiver uma ruptura da sociedade, como vai ser feito? Então, isso hoje eu acho imprescindível para negócios que você tem uma visão de longo prazo. Muito bom. Se você quer está de oba-oba, nem precisa, mas hoje eu só entro em negócios onde eu tenho isso bem claro, né? Então, e essa maturidade de perguntar isso antes de começar o empreendimento, eu acho que é importantíssimo para você evitar a frustração. Muito bom isso. E aí vai direto com o nosso tema dessa temporada, que o compliance é uma segurança para dizer, olha, esse negócio ele está sendo acompanhado. Isso. As possibilidades de dar errado, de ter passivos, é menor, porque nós estamos acompanhando. Uma reunião para uma nova sociedade, a gente apertou a mão aqui, Gustavo, é isso mesmo, concordo, tá alinhado, tá. Vamos passar isso aqui para um documento, amigo? Sim. Advogado, chama o advogado, senta aqui com a gente, olha, a gente conversou sobre isso, monta ali o acordo de cotistas, não é verdade? Coloca tudo ali, aquele alinhamento expectativo que cada um vai fazer, o que todo mundo disse que ia fazer no eventual, tirar dinheiro do bolso para colocar no negócio, porque quem não, né, gente? Quem nunca teve que se desfazer de um carro, de uma viagem, de um projeto para colocar o dinheiro na empresa? Essa é a vida do empreendedor, cara. Né? Eu já devo ter vendido 3 carros em alguns momentos assim turbulentos para, cara, tem que pôr o dinheiro aqui. Né? Aí não tem acesso ao banco, né? Quem é pequeno ali não tem acesso ao bancão. Nunca tem. E aí tem que abrir. Então isso é totalmente primordial para você que está construindo um negócio para uma eventual venda. Porque quem quer comprar quer saber se está tudo certo. Sim. Um problema societário é pior que um problema trabalhista. Porque o sócio que sai do negócio, ele não quer só a parte dele, ele quer destruir o negócio que está ficando, normalmente. Justamente. Foi o motivo que a gente comprou a Vai Bem, que quando nós adquirimos, foi por um problema de sócio. Olha isso. E a gente vai entrar agora nesse assunto aí da Vai Bem, para que a gente entre aqui, saber como é que um médico de 20 anos, você já sabe nessa altura aqui do campeonato, né, turma? Médico, morou no hospital, montou uma construtora, construiu mais de 50 casas, teve problema societário, aprendeu a vender, a gerir, aprendeu finanças, que pessoas é importante para construir um negócio. E as coisas foram acontecendo e você comprou a Vai Bem. Vai Bem é uma indústria de sorvetes. Eu já consumia Vai Bem, inclusive, né? Tá vendo aqui todo fofinho. Antes de conhecer o Gustavo. E quando eu conheci o Gustavo, a gente saiu um dia para jantar e o Gustavo falou, conversando, ele falou, Vai Bem. Eu falei, vai o quê? Vai Bem. Eu falei, cara, não acredito que você é o dono da Vai Bem. Não foi, amor? Nesse dia. E foi muito legal saber que você tinha comprado essa empresa. E aí a gente entra nesse processo, né? Mas antes do Gustavo falar, manda esse episódio, não esquece de curtir aqui para esse canal, para o YouTube entender que esse assunto é importante para chegar em mais pessoas. É um assunto sério, é um assunto sobre pessoas, finanças, sociedade. Olha o que o Gustavo abriu aqui para você ficar assim, abrir o olho, né? Não dá para fazer sociedade com qualquer pessoa, com quem é mais importante do que para onde. Não dá para fazer uma sociedade sem ter um documento dizendo quais são as responsabilidades, competências e o que a gente vai fazer em um eventual dissolução da sociedade. A empresa não pode morrer quando os sócios saem. Ela tem que continuar. Existe, inclusive, um princípio, né? Eu sou contador de formação, tenho algumas especializações, e um dos princípios da contabilidade é o princípio da continuidade. Que as empresas nasceram para serem contínuas, para continuarem. Mesmo que entre sócio, saia sócio, alguém compre e tal. Como que foi esse negócio da Vai Bem? Teve uma outra empresa antes de sorvete, né? Que você me falou, a Nex. Não é verdade? Nessa época da construtora, eu sempre gostei muito de empreendedorismo e sempre conversava esses assuntos. Então, as pessoas naturalmente sabem que você tem essa veia empreendedora. E meu sócio hoje, que é o Alberto, que inclusive é o médico que está no Clex, ele me comentou da ideia da paleta mexicana, que foi uma febre, todo mundo sabe, em 2014. Foi uma febre, essa febre estava começando em Balneário Camboriú. E ele foi passar férias lá e voltou com essa ideia. Quando ele voltou com essa ideia, ele me comunicou, falou, tem uma febre aí, eu acho que é um negócio bacana. Vamos fazer? Eu estou indo para São Paulo, vou fazer o curso de como fabricar paletas. Ele, médico também.
Outro doido. Cirurgião plástico também, Empreendedor. amigo meu. Falou, tô indo lá aprender como fazer e volto, na volta a gente conversa. E aí ele me chamou pra conversar, me deu uma cerveja lá, eu acho que foi isso que ajudou eu a topar o negócio, a gente Tá tomar uma amaciada cerveja, na carne. cair no golpe. E aí a gente Uhum. abriu uma fábrica de paletas. A ideia foi concebida em final de maio. No dia 26 de setembro, a gente vendeu a primeira paleta. Desde construir o negócio, Aham. entender a marca, fazer o brand, reformar a fábrica, comprar equipamento, produzir, abrir o quiosque e vender a primeira paleta. Foi Vocês montaram a Max do zero? do zero, Do zero. do zero. Uau. Então, até o próprio nome, a gente que criou a marca, identidade visual, marketing, receitas, comprar os equipamentos, reformar a fábrica, produzir, foram 4 Isso. meses. E nessa altura do campeonato você já tinha a sua clínica. Ainda tinha, não tinha Tinha minha não. clínica. É uma outra Legal. história que dá para contar também. Boa. Mas não tinha porque eu ainda estava consolidando a minha captação de pacientes. Só para abrir um parênteses aqui, o que eu Legal. entendi até abrir minha clínica? Eu tinha que ter o poder sobre a comunicação com o paciente. E eu ainda não tinha. Eu não tinha uma máquina de captar pacientes como eu gostaria, de pacientes high ticket particulares. Então, a clínica ela foi depois da fábrica de sorvetes. O que me ajudou também a fábrica de sorvetes a implementar melhores processos dentro da clínica. Porque uma indústria onde alto volume, baixo lucro, e a clínica é baixo volume e alto lucro. E né? alto Então, lucro. E processo na indústria é fundamental. fundamental. Foi que a gente Fundamental. apanhou bastante no começo. A Porque- indústria é indicador direto em cima de custo, volume, lucro, perda. O que eu estou perdendo aqui, né? O meu único trabalho de carteira assinada foi na controladoria de uma indústria, inclusive. Olha que Ah, vai? legal. Onde eu vi o poder do indicador, porque nós montamos lá uma controladoria do zero. Então, desde o começo, eles perceberam que precisava de uma área de controladoria para cuidar exatamente de tudo. E junto com o Sebrae, a gente colocou do zero Legal. uma controladoria. E foi aí que os indicadores abriram para mim. Eu falei, caramba, isso aqui é que manda no negócio da indústria. Tanto é que uma das coisas que foi a ponto de chave da nossa empresa foi quando nós implementamos a reunião de resultado. Reunião de resultado. Que eu li o livro do Falcone, do Vicente Falcone, eu vi que ele tinha ali indicadores e resultados, e aí eu implementei a reunião de resultado mensal dentro da fábrica. Como que você faz ela? Hoje em dia nós temos é baseado no PDCA, então cada área tem a meta, então ele apresenta a meta, o valor que ele conseguiu atingir, aí ele faz a avaliação do que deu certo, o que deu errado, ele estratifica o problema, traz as possíveis causas, traz o plano de ação, como ele vai executar, e na reunião seguinte ele traz o que ele executou, se mudou o indicador ou não, e ele refaz o PDCA. Caramba. Isso eu aprendi na raça, então eu fui lendo e fui implementando, organizando. Hoje a gente já faz essa reunião de resultado há 5 anos. Funciona, né, Gustavo? Demais. Funciona. O simples e o básico funciona demais. Muda o negócio. Eu falo também pra galera isso aí, o pessoal acha que mas fulano falou bonito, falou algo que eu nunca vi. Amigo, presta atenção em uma coisa, se você vai contratar alguém para te ajudar a crescer seu negócio e de alguma forma você achou aquilo complexo demais para entender, não duvida, nem ele que tá te explicando entende. Se ele não sabe Se ele não sabe explicar... explicar, porque o básico é o que funciona, é o arroz com feijão, cara. Não é verdade? Um time de futebol, por exemplo, quando ele está jogando ele começa a perder, o que ele volta a fazer? O arroz com feijão, começa a tocar bola. Só depois que ele prepara uma estratégia, mas ele tem que voltar a tocar bola, é o básico. Muitas vezes os mentorados lá do Med Connect, que é a minha mentoria para médicos, eles chegam, eu quero montar um BI. Eu falo, tá, você quer montar um BI para quê? Porque eu quero melhorar a minha gestão. Eu falei assim, primeiro, você tem meta? 90% deles ficam calados. Eu falei, para que você quer um BI se você não tem meta? Se você não tem um plano de ação para executar as ações que você precisa para bater meta? Então, começa pelo básico, começa pelo simples. Faz um plano de ação, cria uma meta e um indicador, faz um plano de ação e faz uma reunião de resultado com o seu time, com a sua secretária, se você tiver.
Só isso daqui já vai mudar seu jogo em 90%. Depois que você tiver isso, você começa com o BI. Muito bom. Porque a maioria das clínicas e dos médicos não sabe nem o que é isso. Então eu falo assim, começa pelo básico, simples. Meta, plano de ação e reunião de resultado. Se você fizer isso, em 6 meses você volta a falar comigo que seu resultado não mudou. Sensacional, sensacional. E o médico, ele tem muita dificuldade, né? Como você disse, é formado um técnico e não um empresário. É isso. Assim como várias profissões no Brasil, né? O não autônomo, mudou. principalmente. Né? O autônomo. E aí eu aprendi com a indústria, aprendi todas essas ferramentas, que inclusive eu uso em todos os meus negócios hoje. Sensacional. Que base incrível. E aí veio a sua clínica. Foi. Segunda. Isso. Aí, só para contar um pouquinho da história da Vai Bem, aí nós começamos a fábrica de sorvetes. A Vai Bem veio antes da clínica? Veio depois. Entendi. Então, são muitos negócios. Mas o que aconteceu? A gente abriu a paleteria, foi aquele boom, né? Aquela febre de paleta. Surfaram a onda. Surfar uma onda, e a onda foi, e logo veio a crise do governo Dilma, que nós enxergamos que aquele modelo de negócio ele ia falir. Porque era uma operação dentro do shopping, com alto custo do shopping, com alto custo de funcionários. Você vê um quiosque de 6 metros quadrados, tinha 4 funcionários. Então o custo financeiro, o custo fixo dele era muito alto e a crise estava batendo na porta do governo Dilma. E a gente teve a visão que aquele modelo de negócio não ia sustentar. Então o que nós fizemos? Uma estratégia para mudar o modelo de negócio. E aí nós copiamos a Kibon e a Nestlé. Se elas estão aqui há 50 anos e elas vendem picolé e sorvete em freezer, nós vamos fazer a mesma coisa. E aí começamos a mudar o canal de vendas para sair de shopping para freezer e vender em padarias, supermercado, esse tipo de coisa. Boa. E aí nós começamos a crescer. Então a gente começou com 32 pontos de venda, depois passamos para 58, 125, 225, 450, 650, 1.200 e agora 1.400 pontos de venda. 1.400 pontos de Pontos venda. de venda hoje. Porque você teve uma virada de chave lá no governo Dilma. Foi. O mercado ele ia entrar em uma crise, o mercado de paleta. O custo da operação era muito alto. Isso. O aluguel do shopping é absurdo. Uhum. E o único canal de venda que vocês tinham nesse momento era o shopping. Isso. Então a gente diversificou, mudou o canal de vendas. Tivemos que aprender muito, mas a gente mudou e foi o que trouxe a gente beleza, você viu ali, eu acho que o modelo mental, ele é muito mais importante do que a técnica, né? Que é assim, o meu avô, quando eu era menino pequeno, na roça, eu lembro que de manhã a gente acordava e não tinha uma nuvem no céu, amigo. Zero. E ele falava assim, ele tinha um bigodão, Gustavo, ele falava assim, hoje vai chover. Lá, 5 horas vai chover hoje. 5 horas lá é da tarde, né? E eu olhava assim, não... Tá viajando. Chover. Como assim chover? Meu amigo, pelo vento, pela época do ano, pela estação, ele sabia que ia chover aquele dia. Eu não sei como. Isso é o quê? É um modelo mental que muitos chamam de sabedoria. Né? A sabedoria, ela vem com a vivência. A gente vai aumentando o nosso nível de consciência e o nosso senso crítico para identificar alguma coisa que vai acontecer que talvez ninguém está vendo. Eu gosto muito de fazer perguntas de modelo mental. Para saber, ok, você viu o governo Dilma, mas viu o quê? Então, né? A reunião de resultado ajudou muito nisso. Porque na reunião de resultado eu via o custo subindo, a margem diminuindo e a venda declinando. Então você vê a venda caindo, o custo aumentando, aquele modelo de venda já não estava fluindo tão bem, você implementava inovação, não ia, você mudava o produto, não ia, e aí você viu que não estava. Então eu falei, esse aqui não está dando certo mais. Legal. Então o resultado foi me mostrando que eu estava no lugar errado, indo para o lugar errado. E aí eu falei, eu tenho que mudar, senão eu vou continuar afundando. Aí foi quando a gente resolveu inovar e mudar o modelo de negócio para esse caminho. Muito bom. Você analisou indicadores, mas você olhou para o mercado também. Sim. Olhou para a política. Para a macroeconomia. Para a macroeconomia. Talvez em todos os lugares que você ia, isso era 2016, você já viu um monte de paleta em tudo quanto é canto. Ou seja, não era mais uma novidade. Não. E assim, muito pulverizado.
concorrentes fazendo loucuras, né? Então, quando você começa a ver concorrente fazendo loucura, Que tipo de loucura? baixar preço, abrir em locais que não eram público. Então, para você ter uma ideia, quem conhece Brasília sabe o Park Shopping. O cara pagava R$28 mil de aluguel num quiosque. Eu pagava 6, o cara pagava 28. Então você via que aquilo lá não parava de pé. Então, mas se o cara estava fazendo aquela loucura, é porque ele estava desesperado por algum motivo. Então você via quiosques em locais que não fazia sentido. Então eu comecei a ver que aquele mercado ele estava se canibalizando de algum jeito. Então Legal. eu tinha que sair um pouco daquilo ali para poder fazer. E aí foi quando eu vi alguns movimentos de algumas paletas já com freezer. Eu, muito curioso, ia lá perguntava, e aí, tá vendendo bem e tal? Aí o cara falou, não, tá vendendo muito aqui hoje. E aí eu perguntava, quantos que bom você vendeu? 6. Quantas paletas? 20. Isso é Olha, mercado? esse mercado. Aí Curioso, aí né? foi, Você ia né? lá e ia perguntando, fazia essas pesquisas informais. Mais uma vez, ouvi o cliente, aí eu chegava pra padaria. Falei assim, o que a Que Bom faz de bom? Ah, Que Bom me paga pra estar aqui. Aí eu perguntava, e por que você colocou essa paleta? Não, porque a procura é maior. E o que essa paleta tem diferente? É o sabor. Então, ou seja, eu ia lá, perguntava pro cliente, é o sabor que é diferente? Então, todas as paletas nossas tinham sabor diferentes da Que Bom no freezer. Então, isso foi trazendo mais insumo, Mais escala, né? insumo para eu aprender e fazer o negócio certo. Então não foi só a decisão do indicador que fez Ah, você, né? Então, assim, para entender de forma global, né, turma? Meu papel aqui é provocar o Gustavo para ele soltar mais. Você solta esse negócio aí, Gustavo. tá bom. Fica escondendo. Porque senão a gente faz isso, ô Gustavo, e a nossa responsabilidade, que ela é muito grande, não é verdade? E o empresário vai olhar o indicador e vai, não, agora eu vou ter que mudar o negócio. Calma, pequeno gafanhoto. Não é assim que as coisas funcionam. Olha para o mercado, olha para a macroeconomia, a política. O que está saindo aí? Eu não sou adepto à política de ficar aí discutindo Obrigado. na rua. Mas eu estudo politicamente. Sim. Eu sei para onde é que está indo o país. E o que isso vai me beneficiar ou não. Não é verdade? Então, analisem aí isso. Isso que o Gustavo falou, muito importante, né? Analisar o concorrente, fazer um benchmark. Benchmark é o quê? Eu olhar as estratégias que o meu concorrente está usando com o mesmo produto, um produto muito parecido que o meu. Isso. De novo, pegou lá da engenharia, da construtora, perguntar ao cliente, como é que isso funciona? isso funciona? O que você ganha com isso? E saiu de 30 pontos para mais de 1.000 pontos, 1.400 pontos, que são supermercados, mini mercados. São supermercados, padarias, comércios. Então hoje nós estamos em 4 estados, 1.400 pontos de venda, mais de 300 toneladas de sorvete produzidas por mês. Incrível. Pensa em vender a empresa? Então, o nosso planejamento estratégico é baseado em equity hoje. Equity, né? Que é o que você acabou de falar. Sai do lucro, né? Sai do lucro e a gente olha hoje muito equity. Então, toda a nossa gestão ela é baseada em equity para um movimento de saída. Fala um pouquinho sobre o equity e sobre como que vocês analisam isso, esse indicador, assim, do jeito de vocês. Né? Então, o que a gente... Foi uma mudança de mindset, graças ao Flávio Augusto, que é o nosso mentor lá do Clex. Depois que eu passei a segui-lo, e eu comecei a ler muito sobre isso e ele falar sobre equity. Eu comecei a entender o que é o equity e saber que o valor da empresa ela está no equity que ela gera. Né? Então, são nos ganhos futuros e você tem como antecipar isso para o presente. Então, o que a gente faz hoje? Toda a nossa gestão não é baseada só no lucro, que é a linha no final da planilha. Nós pensamos hoje em que o investidor, que é um futuro comprador, ele vai olhar. Então, ele não vai olhar só lucro. Ele vai olhar número de clientes, pontos de venda, valor da marca em si. Então, qual que é a importância que aquela marca tem. Qual é o índice de satisfação do paciente, do cliente. Olha o médico. Então, todos esses indicadores geram equity. E o equity gera valor para você numa futura venda ou saída. Então, hoje a nossa gestão é muito baseada em equity, não só o indicador do lucro, mas todos esses indicadores fazem parte da nossa gestão hoje. O lucro é a primeira camada. O equity que é o jogo. É o jogo. Eu costumo dizer que o equity é o jogo por trás do jogo.
Pois o pequeno empresário, a gente estava até vindo já aqui em São Paulo, conversando, e eu falando com a Adri, né? Eu falando, amor, você já viu aquele... Que a gente que é empreendedor, empresário, às vezes a gente está conversando, a gente olha pro lado, às vezes a pessoa está prestando atenção ou não, né? Só que a gente só quer falar sobre o negócio. Eu acho que ela já... De novo, negócio de novo, né? Mas não é isso. Mas assim, eu falei, já viu aquelas empresas que colocam uma placa assim, passo o ponto, estou vendendo, né? Vendo. E a gente acha que as pequenas empresas não fazem M&As, não trabalham com equity. E eu quero puxar você que está nos ouvindo, que já vendeu um negócio, já viu isso, para olhar para o teu negócio dessa forma, dessa maneira. Se você é dono ou dona de uma pequena empresa, o que você deve fazer? Cara, eu tenho um terceiro cliente. Como assim, Diego, terceiro cliente? Primeiro cliente é meu funcionário. Eu tenho que vender a ideia daquela empresa para aquele cara trabalhar de verdade. Para que ele comprar a ideia daquele negócio, que ele vai, através daquela empresa, crescer a vida dele. Ali na pessoa física, a família, e realizar seus sonhos. O segundo cliente é o cliente que compra o meu produto. É o cliente do meu mercado endereçável. Não é, Gustavo? O meu terceiro cliente, quem que é o meu terceiro cliente? É o cara que vai comprar a minha empresa, cara. Isso é sensacional. E ter esse drive, né? O Gustavo falou, cara, eu não fazia isso. Depois que eu conheci o Flávio Augusto e comecei a acompanhar ele, eu já estou olhando para esse lado. Qual que é a importância desse drive de negócio hoje como empresário para você? Qual que foi a importância dessa virada, desse drive instalado aí na sua cabeça para olhar o mercado? Qual a importância para você e para o seu negócio? Cara, quando eu olhava pro negócio apenas como lucro, eu entendia que o valor da empresa era aquele lucro que ele entrega. Então, aquele lucro, na verdade, é uma parte do valor integral da empresa. Uau. E se você faz a sua gestão baseada só em lucro, muitas vezes você aumenta o lucro baseado em corte de custo, por exemplo, de marketing, você não investe em pessoas, você não traz ali uma gestão melhor para dentro do seu negócio, porque tudo isso é investimento, ele vai diminuir o seu lucro. Só que se você pensa no longo prazo, o que você investe em marketing, em branding, em trazer um awareness para sua marca, você está aumentando o equity dela. Não aparece no lucro de imediato, mas ele vai aparecer no lucro futuro, porque ele vai propiciar uma experiência melhor do seu usuário, do seu paciente, do seu cliente. Você vai trazer know-how para as pessoas que estão dentro do seu negócio, isso valoriza o seu negócio. Então, todas essas questões de investimento, a longo prazo, elas melhoram o seu equity. Quando você vai fazer uma saída com um equity maior, você coloca mais dinheiro no seu bolso. Então, só o lucro hoje não é uma métrica que eu olho. Eu olho principalmente equity no longo prazo. Então, hoje, o meu produto que eu vendo é a minha empresa e não é mais o meu produto que eu vendo, igual você falou. Meu terceiro cliente hoje, eu olho para ele com muito carinho. Eu vejo o que ele valoriza, pergunto para ele para saber o que ele vai valorizar para eu direcionar a minha empresa para isso. Então, o cliente, compliance, o cliente é o centro. O cliente é o centro. E agora o meu cliente vai ser o investidor, quem vai comprar a empresa de mim. Então, por exemplo, eu pergunto para ele, o que você valoriza? Ele valoriza compliance. Então, eu tenho um projeto de compliance para dentro da minha fábrica, com os processos, com os documentos, tudo em dia. Eu tenho um processo de não colocar qualquer cliente para dentro. Ele pode me dar lucro, mas se ele não é um cliente bom a longo prazo, o meu investidor não vai gostar. Então, eu não trago esse cliente para dentro. Se ele valoriza meu capital humano que eu tenho dentro da minha fábrica, então eu vou investir em capital humano. Então, tudo isso é imprescindível para eu gerar equity para dentro da minha empresa. Muito bom, muito bom. Então, você está com o plano de colocar um compliance lá, porque a grande verdade, pessoal, quando você vai olhar para o mercado para captar recurso ou buscar investidores, uma coisa é a gente estar negociando aqui e eu falar para você, Gustavo, olha, a minha margem de lucro líquido, cara, está 33% hoje. Né? O meu mercado endereçável, eu ocupo ali 3% de market share dele.
E a nossa projeção de crescimento nos próximos 3 anos é a gente bater 15%. Uma coisa sou eu falar isso. Aí quando você vai lá fazer um dos instrumentos do M&A, é a due diligence, né? Que é ir na empresa, certificar que aquilo que eu te falei realmente existe. Né, cara? É o cara crachá, né? É o depara, né? Cara, eu quero ver se isso aqui realmente é. Então o compliance garante. E o fato de você já ter um compliance, alguém para auditar processos, pessoas, enfim, um produto, e chega lá e tá tudo organizadinho, já aumenta o valor do teu negócio. Não é verdade? E tem um livro muito bacana que, se Qual vocês que é? quiserem, Indica aí. chama Build to Sell. Que ele Build só to tem em Sell. inglês, mas é um livro que ele explica como você vai construir sua empresa para ser vendida. E o case que ele conta no livro é uma empresa pequena de marketing. É muito legal, eu li esse livro, abriu minha mente sobre como construir uma empresa para ser vendida. Como e pequenos negócios, eles são vendidos também. E ele conta essa história de como um cara que era empregado da própria empresa, ele tinha uma empresa de marketing e a empresa só funcionava dependendo dele. E um dia ele ficou doente, ele tinha 200 mil para pagar e não tinha como. E aí ele chamou um cara que era especialista, o cara que já tinha vendido outras empresas. Ele fazia sempre esse processo. Ele construía a empresa, preparava ela e vendia. E ele era multimilionário por conta disso. E ele foi ensinar esse pequeno gafanhoto a como fazer a empresa a ser vendida. Que legal. E até numa empresa pequena. Então, por exemplo, ele tem que ter processos otimizados, ele tem que ter uma carteira recorrente, ele tem que fazer com que o custo fixo dele seja baixo, e o custo variável é muito maior que o custo fixo. Ele tem uma máquina de vendas, de trazer clientes para dentro, redonda e sempre fluindo. Ele tem um compliance, um acordo de acionista bem feito. Ele não tem problema societário. Então, tudo isso são pontos que o empreendedor precisa aprender para ter mais equity e gerar venda no final do dia da empresa dele. Então, você sai do jogo do lucro e entra no jogo do equity. Vai para o jogo por trás do jogo, para vender o negócio. Né? É uma realização tamanha você construir algo tão bom. Porque o ego, né? Ah, meu produto é excelente. E sua empresa, como é que é? É tão boa assim? Porque a validação do negócio é falar, cara, seu negócio é tão bom que eu quero investir um pouco, ou quero comprar ela de você. Né? Então, isso serve para quê? Para o empresário entender que quanto mais ele trabalhar dentro da empresa, na empresa, apertando os parafusos, fazendo tudo, menos valor essa empresa tem de mercado. Quanto mais ele tem uma blindagem para novos aprendizados, novas pessoas, um novo conceito de fazer aquilo que você já faz melhor, com custo menor, trazer tecnologia para tirar um pouco de gente, tornar mais eficiente, cortar ali custo para ter mais lucro. Quanto mais ele faz isso, mais valor aumenta. Quanto mais ele faz o contrário, menos valor aumenta a empresa. E a cabeça do empresário aqui no Brasil é assim... eu não confio em delegar. É um nível muito menor e é importante essa temporada de como vender uma empresa, como comprar, como fazer uma fusão, uma aquisição, é muito importante. Eu acho até para o empresário que está nos ouvindo ter esse estalo. Falar, cara, beleza, eu estou no jogo só do produto. Eu estou aqui só focado só no cliente, ou só na liderança, enfim. Mas e o que tem a mais? É ilimitado. Então eu convido você a começar a olhar o seu negócio dessa forma, abrir o seu negócio. Quais são as possibilidades? O que tem aqui que eu não estou vendo? E todo negócio, ele tem que ter uma estratégia de saída. Ah, é? É. Fala mais sobre isso aí. Eu acredito hoje, todos os meus negócios, eles têm uma estratégia de saída. Quando é que eu vou vendê-los e por qual preço? Então toda a minha gestão, ela começa a ser baseada nisso. Então, por exemplo, a minha fábrica de sorvetes, ela tem data e valor para ser vendido. Então, toda a minha gestão está sendo baseada nisso. O MedConnect, que é a minha empresa de educação médica, ela também tem um valor de saída. Ou seja, eu estou criando esse negócio para que daqui a pouco ele seja vendido. Por quê? O principal produto do empreendedor, e essa é a minha visão, o seu produto principal é a sua empresa, não é o seu produto que você vende. Incrível. Então, você tem que fazer sua gestão baseada nisso. Isso muda todo o contexto. Estou até anotando aqui. Já anotei muita coisa aqui, viu? Que bom.
Mas isso aqui é uma estratégia que eu vou implementar nos meus negócios agora. Estratégia de saída. É, A gente fala muito de sair do negócio, mas quando? Tem que ter data tem que ter data e valor. e valor. O preço que você quer vender aquilo. Porque aí você começa a decidir os seus investimentos. Aham. Decidir qual a direção que você vai levar. Porque, por exemplo, se o seu valor está muito alto, você não está conseguindo chegar naquele valor, você vai ter que implementar outras estratégias. Então, tudo isso vai juntando quebra-cabeça no final. Então, minha margem não tá, de EBITDA não está suficiente. Cara, qual produto novo eu vou criar para aumentar minha margem para que daqui a 3 anos o meu valuation seja de 100 milhões? Eu penso assim hoje. Boa. Eu tenho um valuation, eu preciso de um fluxo de caixa descontado ou um EBITDA de tal valor nessa época. Só essa linha de produto vai me dar esse aqui? Não, não vai dar. Então eu tenho que criar outro. E aí todo o meu investimento, toda a minha direção vai ser para criar essa nova linha de produtos. Sensacional. Então a gestão passa a ser baseada nisso. E a gente fala muito aqui com pequeno empresário, né? Nós temos aí 22 milhões de empresas no Brasil e nós temos mais de 16 milhões delas são pequenas empresas. É o cara que acorda cedo, é o cara que... E a mulher, né? A gente fala o cara aqui, assim, entenda homem e mulher, que tem alguns funcionários, que não treina o time, que às vezes é refém de preço, cobra barato, aí as pessoas posicionam eles como mais barato. Só que não precisa ser tão difícil. Tem como enxergar uma outra forma. Como que a gente traz essa realidade sua, com essa visão que você teve, porque como você me disse que foi recente também, né? Não foi assim, já montei meu negócio acordou e é recente também. Só que você aprendeu e foi aplicar. Por isso que eu falo, existe um poder muito grande na execução. Na execução daquilo que a gente aprende. Aprender por aprender não faz sentido. Tem que executar. O que você pode trazer assim para o mundo desse empresário? Porque o mundo real, ele é diferente do mundo ideal. O empresário que é pequeno, o cara tem empresa ali e fatura 50, 100 mil reais por mês. Como é que esse cara pode começar a preparar, Gustavo? Para onde é que ele tem que olhar para preparar o seu negócio para uma eventual venda, para um eventual investidor? Legal. Né? Eu vou contar o case da compra da Vai Bem. Nós tínhamos a Max e tinha a Vai Bem, que começou com a gente no mesmo segmento e na mesma época. Vai Bem Sorvetes. Vai Bem Sorvetes e Max Sorvetes. Legal. Nessa época, com 5 anos de empresa, nós tínhamos uma direção estratégica e eles tinham outro. Então, o que destruiu o valor deles? Briga de sócios. Então, eles tinham um valuation lá de... Posso falar números aqui? Tinha um valuation de 20 milhões. E eles começaram uma briga de sócios. Os sócios começaram a espolhar a empresa porque não tinha um acordo de acionistas, não tinha muito bem claro os papéis, regras de saída. Toda essa questão que a gente conversou antes. Sim. E o valor da empresa foi dilacerado. Então, eles venderam por 20% desse valor para a gente. E por conta da briga de sócio? Por conta da briga de sócio. 20%? 20%. Os sócios saíram da operação, pararam de investir, deixaram na mão de funcionários, sem ter uma direção estratégica. E aí, nesse momento, nós já tínhamos esse planejamento estratégico de ganhar mercado baseado em equity. Então, o que nós entendemos? Que eu precisava ter market share para ter mais equity. Então, só o lucro não era importante para mim nesse momento. Eu tinha que ter mais pontos de venda, market share. E eu tinha 2 decisões estratégicas aqui. Eu quero ter 1.000 pontos de venda. Nessa época, nós tínhamos 650 pontos de venda. Eu quero ter 1.000 esse ano. Eu posso comprar 350 freezers, ir para o mercado, colocar esses freezers no mercado e tal, gastar tempo, dinheiro, logística, ou eu posso comprar essa empresa. Boa. Então, eu vou chegar no meu planejamento estratégico, eu vou chegar no meu equity, gastando esforço, comprando freezer, ou posso comprar a empresa. Ela já tinha mercado, já estava consolidada, já tinha os freezers. Marca boa, tinha um freezer, tinha um ponto de venda, tinha relacionamento. Tinha a awareness, que, por exemplo, você já conhecia a Vai Bem, era uma marca conhecida, mas estava perdendo valor por conta dessa briga de sócios, por causa dessa má gestão. O que nós fizemos? Montamos um planejamento financeiro para comprar essa empresa. Então, quando você baseia toda a sua empresa em equity, em uma gestão clara, um planejamento estratégico claro, essa decisão foi muito fácil. Chamamos sócios, falamos, vamos precisar disso, chegamos para o banco, falamos isso, e compramos. Então, para o pequeno empresário, o que é? Ele vai falar assim, 4 milhões é muita coisa. Cara, mas se você tem 100 mil, você quer chegar a 150, ou você quer chegar a 200,
Qual é o caminho mais fácil para eu chegar a 200? É eu comprar o meu vizinho, que tem um negócio parecido e que ele está passando dificuldade, ou é eu ampliar a minha empresa e gerar mais faturamento, mais lucro? Então, o equity, ele está presente em qualquer empresa. Excelente estratégia, hein, cara? Uhum. Porque você consegue hoje pegar um negócio que já está aberto, ir lá e comprar do cara. Então, você faz uma estratégia de M&A, desde que você esteja aberto para isso e faça sentido para o seu negócio, baseado em equity. Já estava no seu radar a Vai Bem? Como é que foi essa eventual? Não, ela em si não estava. Ela estava, o que estava no nosso radar é ganhar market share, ganhar pontos de venda baseado em equity. Quando a gente olhou para o planejamento estratégico e a gente olhava, sondava as outras empresas para ver se elas estavam disponíveis, se tinham uma possível parceria, quando surgiu a história da Vai Bem, fez todo sentido para conectar com o nosso problema, que a gente queria resolver. Vocês veem o Gustavo falando market share, valuation, e isso, assim, a gente não pode achar que o nosso normal é o normal de todo mundo. Né? Às vezes a gente ouve falar, mas não sabe o que é. O que é isso? É de comer? É um tempero? O Gustavo usa lá na clínica dele lá para pôr um silicone ou no sorvete, né? Então é muito bom, e hora ou outra eu trago clareza aqui para o nosso público, o nossa querida empresária, empreendedor, e coloco alguns pontos para que você fique atento nisso aí, tá? Valuation é a avaliação daquela empresa no mercado. Quanto que ela vale? Quanto que vale seu carro? Não tem ali a tabela FIPE que fala que um carro desse tipo, desse modelo, desse ano, vale isso? Vale. Ok. Mas você vende do preço da tabela FIPE? Não. Depende. Você pode vender até um pouco a mais. Depende de quem é. O carro que foi do Bolsonaro vai valer um pouco a mais. Existe um valor a mais naquele carro, né? Então, é o valor do mercado. Entenda o valor do mercado. Quanto que o mercado está disposto para pagar no teu negócio. Isso é o valuation. E como é que faz isso? Tem várias técnicas de fazer. Você pode usar o EBITDA, que é um indicador, né? Dentro ali do DRE tem o EBITDA. Você pode usar o fluxo de caixa descontado, que é pegar o valor dos próximos 5 anos e trazer a valor presente. Enfim, tem algumas métricas que você pode se valer para achar o valor da tua empresa. E o que eu oriento aqui após ter atendido? Eu atendi 1.000 empresários, cara. Em setembro eu bati 1.000 empresários atendidos pessoalmente assim, nos últimos 10 anos. E eu sofria muito quando a empresa quebrava. Muito, quando estava sentado aqui analisando os números com o empresário e o carro já tinha ido, o apartamento já tinha ido, a família já foi várias vezes, né, chorando aqui. Então eu fico muito triste quando uma empresa quebra. Por isso que eu gosto de dar esses pontos aqui para o empresário entender que se você nunca fez um valuation, por curiosidade, contrate alguém para fazer. Sua empresa pequena, o Diego fatura 30 mil, não importa. Chama alguém para fazer, cara, faz um valuation aqui. O que eu não estou vendo? Para eu melhorar o valor da minha empresa, quanto é que ela vale no mercado? Para você não chegar a ponto de colocar uma placa lá, passa o ponto. E nada melhor que a clareza, né? Então, clareza. O que eu vejo muito empresário, eu estimo que é isso. Cara, tenha clareza, tenha realidade, faça contato com a realidade. Se você acha que vale isso, pode valer mais, pode valer menos. Mas tenha contato com a realidade, porque a partir desse momento você vai poder tomar decisões muito melhores. E não saber o que é valuation, não saber o que é valor de mercado, não saber, tudo bem, a ignorância é uma dádiva. Mas a partir do momento que você sabe, quem ouviu aqui agora, é uma responsabilidade, não é mais, não sei para onde é que vai. Não tem como desver, né? Se você viu, não tem como desver. Uma mente que se expande, ela não volta mais seu tamanho. E aí você vai ficar incomodando. Paga alguém, pega R$1.000 aí, R$2.000, R$5.000, 10, 20, depende do seu tamanho. Cara, vê o valor da minha empresa aqui. Daqui 1 ano faz de novo. Vai fazendo, vê se você está melhorando. É um indicador para o teu negócio. Gustavo falou de market share, né? O que é market share? Imagina uma pizza gigante, com 8 fatias. Toda pizza tem 8 fatias, já viu, né? Eu já fui garçom em uma pizzaria e toda pizza tem 8 fatias, tem. Mas imagine uma pizza grande agora e essa pizza é o seu mercado endereçável. E dentro dessa pizza você tem lá uma fatia bem pequenininha de 1%. Talvez esse 1% seja o seu mercado. Esse é um indicador que importa? Depende. Eu acho que o pequeno empresário não deve... market share vai importar para quê? Não, mas eu agora estou crescendo, estou com foco no equity. Eu quero ver quanto que a minha empresa vale para um eventual M&A.
abrir mercado, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Pode não ser market share, mas pode ser número de clientes atendidos. Vale muito a pena. O jogo que o Gustavo está jogando é outro, para ele faz sentido. Para o pequeno empresário, o market share faz sentido? Talvez não, mas põe no seu radar. Uhum. Porque o empresário, ele se sente mal porque não está fazendo algo. Mas faça algo que faz sentido pro teu momento. Cada um tem um momento. E tem várias ferramentas de estimar, né? Por exemplo, se você pode ter número de clientes atendidos, você pode ser CNPJs que você atende. Boa. Então, o market share muitas vezes é muito simples. Por exemplo, se na sua cidade tem 10 mil CNPJs, você atende 1.000, você tem 10% do market share. Boa. É simples. Essa é uma boa. É uma conta que você vai fazer simples. O ano que vem, tem quantos CNPJs? Tem 12 mil. Mas eu estou atendendo 1.100, então eu perdi market share. Então eu começo a olhar para isso como um indicador que eu consigo controlar e de fácil acesso. É só você tentar estimar isso de uma forma mais fácil. E tentar fazer de forma simples, igual você disse aí. Porque o complexo não vai. Não vai. E simplificar ajuda muito, né? Então, você fica criando muita complexidade, às vezes é muito mais fácil resolver isso assim. A gente está chegando aqui perto do fim do nosso podcast, dessa incrível, hein? Legal. Que bom, né? A gente bateu uns pontos aqui muito legais, eu acho que coisas aplicáveis. Essa é a proposta do Fala Que Eu Te Lucro, é o como. Você vê que eu fico querendo ir tirando o como fazer de você aqui em toda essa nossa gravação. Gustavo, obrigado por você ter disponibilizado seu tempo, né? A gentileza de estar aqui com a gente. E a gente fala muito assim, fazer isso aqui deu certo e tal. Mas o que deu errado? Quais foram as coisas que deram errado nesse processo de compra de empresa, que você fala, cara, isso aqui eu não faria de novo, eu deixei isso aqui passar, ficou uma ponta solta, lá na frente me prejudicou. O que você pode trazer, assim, obviamente, né, foi uma compra de empresa, o que você pode falar aqui abertamente? Eu gosto de falar que eu fiz o M&A na raça, né, então eu fui aprender depois de ter feito e poderia ter evitado muitos problemas com isso. Eu tiro 3 lições que foram da compra da Vai Bem que eu falo para todo empresário que me pergunta como que é. O primeiro deles é sempre trazer alguma pessoa para negociar por você. Porque quando você está dentro do seu negócio, você é apaixonado por aquilo e você muitas vezes tem uma ansiedade, uma urgência de fazer aquele negócio por vários motivos e muitas vezes o emocional atrapalha. Então, toda vez que você for comprar um carro, é igual uma casa. Coloca um corretor, que eles chamam de advisor, que é um corretor para fazer essa negociação onde ele é mais imparcial, ele é menos emotivo naquilo, menos passional. Então, ele vai trazer pontos onde você, muitas vezes, faz uma cegueira emocional que são importantes para o negócio. Então, pontos que você precisa negociar, tratativas, e muitas vezes você quer acelerar o negócio e você, quando está lidando com outro empresário, acaba sendo um passional. Então, eu colocaria um corretor, um advisor, para fazer essa negociação mais imparcial em seu nome. Tirar a emoção de lado. Tira a emoção do lado e você checa pontos onde você não checaria numa vontade de fazer aquele negócio que você está muito com a fim de fazer e você acaba ficando cego para alguns pontos. Então, eu traria um advisor. O segundo ponto toda vez que você compra uma empresa, é igual você vai vestir a noiva. Então, ela está toda bonita, você fala sempre bem dela, tudo é lindo, maravilhoso. Só que quando você entra para dentro do negócio, é onde você vai ver os problemas. E eu tirei essa lição porque eles falavam muita coisa que quando eu fui ver, não era bem assim. Então, uma coisa que eu faria hoje no M&A eu deixaria o dono da empresa administrar a empresa por pelo menos 3 a 6 meses durante o M&A para eu estar lá como ouvinte apenas. Boa. Porque ele vai te falar que a empresa dele tem funcionários engajados, que tem funcionários isso, aquilo. Cara, por exemplo, a Vai Bem, hoje eu posso falar. Quando eu cheguei lá, cara, os funcionários chegavam lá 10h30 da manhã para trabalhar. Eu chegava às 8h, a empresa estava vazia. Então, assim, eles contavam uma coisa e no dia a dia era outra. Então, eu deixaria hoje a empresa que eu fosse comprar, administrada pelo dono durante 6 meses. Para eu ver se é aquilo mesmo que ele está falando. Se é aquilo lá, e se ele coloca em contrato, claro, no contrato de compra e venda,
mas deixar ele administrar por pelo menos 3 a 6 meses, para entender se tudo que ele está falando é verdade. E por último, eu colocaria cláusulas de penalidades baseadas em tudo que ele falou. Então, vou dar um exemplo. Minha margem de lucro é de 20%. Cara, na maioria das vezes você vai chegar lá e a margem é de 13%, 15%. Então, aplicar penalidades sobre aquilo, mesmo que sejam futuras. Então, por exemplo, no próximo ano, ou nesses 6 meses que o dono vai administrar, a margem de lucro tem que ser X. Porque muitas vezes ele vai maquiar. Ele vai cortar custos que não pode, por exemplo, com marketing, com uma contabilidade que ele paga 1.500, ele vai pagar 600, mas o cara faz tudo mal e porcamente. Então, muitas vezes ele vai enxugar custos que vão prejudicar a operação e vai refletir no resultado futuro. E é importante você colocar penalidades no valuation, no valor que você paga pela empresa, baseado nessas coisas que ele sonegou, que ele maquiou para ter um resultado de lucro melhor, e você acaba vendo que não é bem assim. E você acaba já estando dentro do negócio, já pagou o valor para o empresário, ele já foi embora e você Já tá na fica com um conta. problema. Muito boa essa dica aí, viu? Então eu deixaria ele administrar durante 6 meses e colocaria penalidades sobre todos os indicadores que ele informou. Se não forem bem assim, você vai descontar do valor que você vai pagar a ele futuro. E acrescentando isso, eu nunca pagaria tudo à vista. Eu deixaria uma parte para daqui a um ano, se tudo que ele falou seja verdade, você pagar só depois, para poder garantir que essas penalidades sejam cumpridas. Sensacional, sensacional, muito bom, muito bom. Terceira temporada, como você pode preparar a sua empresa para vender, como que você pode comprar uma empresa, buscar investidor. Essa temporada é para isso, para ajudar você, que é um pequeno empresário, e de repente visualiza isso e vê como muito distante. Não é distante. As pequenas empresas, elas já fazem M&As, ela só não fala isso. Mas já faz, já vende, já compra. Diferente. E às vezes vender um negócio não é só o caminho, como o Gustavo fez. Caramba, a gente comprou uma outra empresa para aumentar o nosso share do mercado. Você pode não tirar dinheiro nenhum do bolso e fazer a mesma coisa. Posso ter uma empresa, você também no mesmo segmento, e a gente só troca papel, cara. Vamos aqui, toma aqui 30% e me dá 30% aí, vamos ficar maior. As ações, Vamos ficar maior, né? Tá bem? Gustavo, muito bom. Muito bom. Muito obrigado pela contribuição. Espero ter contribuído. Demais da conta. Demais. Falar assim, é que eu não falei, turma, o Gustavo, além de tudo, ele é um comedor de pão de queijo, né? O cara é mineiro, rapaz. Gostei demais da conta, o trem aqui foi bom. Que gostoso aqui esse nosso bate-papo sobre compra, venda, aquisição de empresa, essa sua história da medicina, de tudo que você construiu. Para que a gente possa fazer sentido ali, né? Porque assim, por que ele tomou essa decisão? O modelo mental é muito importante na hora de falar algo para alguém. Porque, cara, por que eu tomei essa decisão? Qual foi o motivo? Tudo que você aprendeu lá na construtora, eu percebi que nessa linha do tempo, você vem usando em seus negócios, né? E ficou muito caro a olhos de outras pessoas de fora. Mas eu certamente, talvez eu possa estar enganado, mas você pagaria para ter passado por aquilo lá atrás. Porque quanto maior o gigante, maior o tombo. Mas você aprendeu pequeno ainda. Isso. E hoje aplica grande, né? Então, muito, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui no Fala Que Eu Te Lucro, de verdade. Tá? Se você tiver alguma consideração final, fica à vontade para falar com o empresário, para a gente encerrar aqui esse nosso super episódio. Não, só te agradecer. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu vivi. Tudo isso aqui parece ser tranquilo agora, mas foi há muito sangue, suor e lágrimas, muitas noites sem sono. Mas valeu a pena, e o que eu tiro de lição pro empresário ouse um pouquinho mais, sair um pouco da sua zona de conforto. Olhe para esses assuntos que você vê como muito distantes, aprenda, tente aplicar dentro do seu negócio e comece a desenvolvê-lo. Tudo isso que eu fiz, eu ouvia grandes empresários falando. Falei assim, como que eu posso aplicar um pouquinho desse do meu negócio? Market share, EBITDA, tudo isso você pode trazer para dentro do seu negócio e olhar com um olhar de equity. Eu sempre
veja agora que nós podemos construir o nosso negócio para ser vendidos, seja o tamanho que for. Sensacional, sensacional. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais aí? Meu Instagram da cirurgia plástica é Dr. Gustavo Guimarães DF e o MedConnect é @MedConnect com 2 T's no final. Muito bom, eu sou Diego do Vale. Se você não compartilhar esse episódio, você que chegou até aqui no final, eu nem vou falar o que vai acontecer na sua empresa, tá? Eu não vou falar, não, amigo. Eu sou baiano, a minha palavra tem poder, você toma cuidado. Isso não é uma ameaça, mas a amizade é a mesma, tá bom? Fala que eu te lucro. O podcast foi feito para colocar mais lucro no teu bolso, tá? Vamos encerrar esse episódio, foi incrível. Gustavão, obrigado. Obrigado. Vamos avançar, tá? Demais. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês. Até o próximo episódio.